Na aula de hoje nós vamos estudar sobre funções e não funções. Nós já vimos nas aulas anteriores a definição de função. Quando nós estudarmos agora as não funções, nós vamos entender um pouco melhor sobre a função. Então nós vamos falar sobre as relações que não são funções. Nós já vimos que para uma relação ser considerada função, ela precisa obedecer a duas condições. A primeira condição é que todo elemento do domínio, todo elemento de X do grupo de origem deve ter uma imagem. Então deve ter uma correspondência em Y. Então não pode sobrar elementos de X. A segunda condição é que cada elemento de X, cada elemento do domínio, só pode ter apenas uma única imagem. Essas são as duas condições para uma relação ser considerada uma função. Então, pela primeira condição, cada elemento de X do primeiro conjunto deve ter uma correspondência em Y. Então, nós não podemos ter elementos no primeiro conjunto que sobre. Por exemplo, nós não podemos ter um elemento D que não tenha correspondência no outro conjunto. Se isso acontecer, nós temos uma não função. Então, o evento deste elemento não ter correspondência vai ser uma não função. E pela segunda condição, nós temos que cada elemento do domínio, cada elemento desse conjunto de origem, só pode ter apenas uma única imagem. Então, se esse elemento C ele tem como imagem W e Z, ou seja, ele tem duas imagens, isso seria uma não função. Seria uma relação, mas não seria considerado uma função. Entendido isso, nós vamos ver no gráfico como é que isso se representaria no gráfico, para a gente saber o que seria função através do gráfico e não função através de gráfico também. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse conhecimento que está aqui em diagrama e vamos entender como esse conhecimento vai para o gráfico. Nós temos aqui um eixo ortogonal, no caso de X e Y. Vamos imaginar ainda que o nosso domínio é de 0, deste ponto até este ponto aqui. Vamos chamar esse ponto de X'. Então, deste domínio até este ponto do contradomínio, nós vamos ter função, porque ele obedece às duas condições. Primeiro, todos os elementos que estão aqui dentro do domínio têm uma correspondência em Y. Então nós não temos sobra de domínio. O que estamos dizendo é que todos os elementos do domínio têm uma correspondência no contradomínio, tem uma imagem. Então está satisfeita a primeira condição. A segunda condição é que cada ponto em X, cada ponto dentro do domínio, só pode ter apenas uma única imagem. E no caso aqui, nós temos essa imagem em Y, e ela é única. Como nós estamos definindo o que é função, vamos ver um caso que não seria função, onde ele desobedece à primeira condição, que é de todos os elementos do domínio ter uma correspondência. Esse gráfico é um exemplo de não função. Por quê? Porque se nós pegarmos nosso domínio até este ponto, então este vai ser o nosso domínio, daqui até aqui, nós vamos ter correspondência nesse ponto, nós vamos ter uma correspondência aqui em Y, mas quando nós vamos ver nessa posição que está dentro do domínio, nós não temos uma representação em Y. Então falta ao gráfico esse trecho. Então, deste trecho, deste ponto até este ponto do domínio, nós temos elementos que estão dentro do domínio, mas não tem representação em Y, não tem imagem. Então, por causa deste intervalo, nós não temos imagem. Como não tem imagem, como está sobrando elementos dentro do domínio, então nós não temos uma função. Um ponto importante de destacar é que se nós mudássemos o nosso domínio, nós teríamos aí sim uma função.
nós poderíamos dizer, por exemplo, que o nosso domínio vai ser de 0 até esse ponto. Vamos chamar x duas linhas. Se o nosso domínio for apenas essa região, então nós vamos ter representação em y. E aqui nesse caso, essa não função se transformaria numa função. É bom parar um pouco e entender esse ponto. Vamos imaginar um gráfico com esse formato e a gente quer saber se ele é função ou não, através da segunda condição. E a segunda condição diz o seguinte, que para cada elemento do domínio, nós só podemos ter apenas uma única imagem. Então, se nós pegarmos esse ponto, nós vamos ter que a imagem deste ponto é este número em y. Essa é a sua imagem. Mas vamos imaginar agora que nós vamos pegar este ponto. E vamos ver a correspondência dele no gráfico. Então, o que acontece? Nós tivemos este ponto e a imagem dele vai ser esse ponto aqui em y. Pegamos mais este ponto ainda e temos essa correspondência e ainda mais aqui em cima e a correspondência dele aqui em y. Então, o que acontece? Para esse ponto x', nós vamos ter uma representação, nós vamos ter uma imagem em y, vamos ter y', y duas linhas e y três linhas. Então, nós temos três imagens diferentes para um único ponto do domínio. Então, isso é considerado não função, porque ele quebra com a segunda condição, de que cada elemento de x só pode ter apenas uma única imagem. E neste caso específico, nós tivemos três imagens diferentes. Então, dizendo de uma forma mais geral, se nós temos um gráfico qualquer e temos uma figura desse jeito, e nós temos um x que ele vai ter duas representações em y, dizendo de uma forma melhor, mais do que uma imagem, no caso aqui nós temos esse ponto x'. Nós temos uma representação e uma outra representação aqui em y. Nós temos y' e y duas linhas. Nós tivemos uma imagem dupla, então isso aqui não é considerado função. Agora nós vamos forçar o conceito de função e ver se esse gráfico é ou não função. Pare um momento e veja as duas condições e responda se esse gráfico seria função ou não função. A resposta é que esse gráfico é uma função. E por quê? As duas condições. Primeiro, que não pode sobrar elementos do domínio. Então, todos os elementos do domínio, eles têm uma representação em y. Por exemplo, este ponto, ele vai ter uma representação em y. Esse ponto também, ele vai ter uma representação em y. E se nós formos um pouco mais para cá, nós também vamos ter uma representação em y. Então, a primeira condição está satisfeita. Esse aqui é meu domínio. Ele vai daqui até esse ponto. Então, todos os pontos do domínio têm representação em y. Então, a primeira condição está satisfeita. E a segunda condição é que todo elemento de x precisa de ter apenas uma única imagem. Nesse caso, se nós pegarmos um ponto aqui, ele vai ter apenas uma única imagem em y. Se pegarmos esse ponto específico, ele também só vai ter apenas uma única imagem em y. É bom a gente observar que isso aqui, é um intervalo aberto, nós não temos números nessa posição. Então ele tem apenas uma única imagem. E já este ponto mais para aqui, nós já vamos ter este ponto como imagem. Então a segunda condição também se verificou. Então esse gráfico é considerado uma função. Um ponto que é importante de se detalhar é que a definição de função e não função depende muito também da definição do domínio. Então, por exemplo, neste gráfico, vamos ver esse ponto. Se o domínio dessa função, desse gráfico aqui, deste desenho, se o domínio for definido de 0, ou mesmo deste ponto aqui, deste ponto negativo, daqui
até este ponto, aqui nós temos função. Mas se o domínio for considerado até este ponto mais externo, se o domínio for toda essa região, então agora nós não temos função. Por quê? Porque se nós tivermos um ponto, por exemplo, aqui dentro do domínio, e nós formos buscar a representação em y, sua imagem, nós vamos ver 1 ponto, 2, 3. Nós vamos ter 3 correspondências em y. E no caso, ele não seria função. Então a ideia de função e não função está muito relacionada com a ideia também do domínio. Para entender melhor, vamos imaginar o seguinte, que a nossa relação diz assim, que y é igual a raiz de x. O gráfico dessa função seria um gráfico deste tipo. Seria desse tipo. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, a raiz de 4, a raiz de 4 vai ser igual a 2. Ou ainda a raiz de 16, isso aqui seria 4. Só o que acontece é o seguinte, se nós tivéssemos raiz de menos 16 ou raiz de menos 4, nós não teríamos resposta para isso. Então fica assim, para essa função, se nós definirmos o domínio como os números reais, essa relação não seria função. Por quê? Porque nós teríamos números reais que eles não poderiam estar dentro da função, elas não seriam contempladas pela função, como por exemplo o número menos 4 ou menos 16. Já se nós definirmos o domínio como conjunto dos números inteiros e positivos, ou mesmo R, mas sendo positivo, aí nós teríamos uma função. Porque quando nós definimos o domínio como conjunto dos números positivos, inteiros ou reais, nós estamos definindo também o contradomínio como conjunto dos números reais positivos. Então, toda essa parte do gráfico não poderia ser considerada porque ela está fora do contradomínio. E no caso só sobraria essa parte do nosso gráfico. Só sobraria essa parte. E para cada ponto de x, nós teríamos apenas uma única representação em y. Teríamos apenas uma única imagem. O que nós estamos querendo falar com isso é que a definição de função e não função, além da relação em si, vai depender muito da definição do domínio e do contradomínio. Claro, quando nós definimos um domínio, nós estamos definindo também um contradomínio. E a conclusão disso é que nós podemos transformar uma não função em função apenas restringindo este domínio.